Boa noite a todos, gente. É com muita alegria e sob a égide do nosso Mestre Jesus que nós estamos aqui mais esta noite, iniciando as nossas atividades de hoje. Sejam todos bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais esta noite de aprendizado. Prevenir é o melhor remédio, né? Diz um sábio conhecido ditado. Porque tudo indica que a pandemia, o coronavírus, está sob controle. Contudo, devemos nos prevenir quanto à asepsia, né? Principalmente das mãos. Porém, nós deixamos a critério de cada um o uso ou não de máscaras. Mas nós pedimos encarecidamente que aqueles que estiverem com algum sintoma de gripe, que usem as máscaras nas dependências do núcleo, né? Nós vamos agora, para nos prepararmos para este momento, vamos fazer uma prece para buscar a sintonia com a espiritualidade dessa casa, para nos auxiliar a aproveitar bastante este momento, a compreendermos todo o ensinamento que está sendo nos oferecido nestes momentos. Amado Mestre Jesus, que as tuas infinitas bênçãos de amor, que vertem de vosso coração misericordioso e justo sobre toda a humanidade, sejam acolhidas no coração de cada um de nós, renovando as nossas energias, pacificando os nossos pensamentos, nos encorajando nessa nossa jornada, para que sejamos realmente vossos dignos discípulos, porque estamos buscando aprender os vossos ensinamentos para segui-lo, para sermos cada dia um pouquinho melhor do que no dia anterior. Agradecemos esta casa que nos acolhe, onde temos aprendido tanto. Agradecemos a generosidade do companheiro que veio nos trazer o trabalho de hoje. Agradecemos a vossa bondade infinita que nos concede esta oportunidade de mais uma vez aqui estarmos. Temos tudo a agradecer. E que o vosso amor encontre em nosso coração aberto, para que saibamos compreender este amor e desta forma aprendamos a amar o próximo como vós nos exemplificastes, porque é o próximo que nos conduz a Deus. Obrigado, amigo. Que a tua luz permaneça em nossos caminhos hoje e sempre. Que assim seja. As nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz. E o assunto de hoje é relativo ao 47º capítulo, cujo título é O Povo e o Evangelho, e que está em Lucas, capítulo 19, versículo 18. Lembramos a todos que no nosso canal do YouTube, né, Espiritismo Simplificar para Crescer, há um catálogo de diversas palestras. Inscreva-se, ative o sininho para ser notificado de novas palestras e deixe o seu comentário. E para falar sobre o tema de hoje, o povo e o evangelho, é com muita alegria que convidamos o nosso companheiro Marco Antônio, que é palestrante espírita e também colabora aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vindo, Marco Antônio. Boa noite a todos. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui, tá? E falar de um tema que é o povo e o evangelho. Emmanuel retrata ali no Vinha de Luz o que está nos 4 evangelhos. Está em Lucas, Mateus, Marcos e João. E está isso aí num contexto, porque ele pensou num contexto maior, que é a purificação do templo. E quando ele pensou essa parte, ele quis nos mostrar a grandiosidade que é a mensagem do Cristo, o Evangelho. Pois a purificação do templo, Jesus disse o seguinte: Deus não habitaria em templos de pedra feito pela mão dos homens. Não é aquele templo
lá de Jerusalém que ele foi purificar, não. Aquele templo, ele já havia falado que ali, tá certo? Não habitaria Deus. O templo que ele quis falar foi o nosso templo, o templo vivo que nós somos. Tanto que aquele templo, no ano de 70, Tito foi e o destruiu. E até hoje. E Jesus falou para eles: não ficará pedras sobre pedras. Nesse tempo que os apóstolos estavam admirando a casa física. E Jesus entrando, quando ele repreendia os vendilhões, ele bem o disse. E ele falou: fizeram do meu templo um covil de ladrões. E eles falaram: mas qual a autoridade que você tem para falar isso? Qual o milagre que você pode testificar a sua autoridade? E Jesus olha para eles e fala: se vocês destruírem esse templo, eu o construo em 3 dias. E logo abaixo, em João, só em João, porque nos outros, nos sinóticos, Lucas, Mateus e Marcos não está, em João ele retrata, ele fala que aquele templo eles não entenderam, Jesus estava falando dele próprio. Então, essa purificação é uma purificação interna, individual de cada um. O Evangelho, lá está o povo e o Evangelho. O povo somos nós, cada um de nós individualmente. E o Evangelho é uma boa nova. Uma notícia que te faz engrandecer. E essa notícia se engrandece e toma corpo. Coisa engraçada. As notícias do passado vão perdendo força, vão saindo de moda, vão perdendo a sua lucidez. E a notícia do Cristo, cada vez mais, em todo senso, ela cresce, ela amplia, ela nos dá rumo, ela nos consola. Principalmente quando a boa nova vem através da doutrina espírita. Ah, então a doutrina espírita não é melhor do que nada, não existe religião melhor do que a outra. O Evangelho é tão lindo, Marcos fala de um jeito, Lucas fala de um jeito, sabe para quê? Para mostrar que todas as interpretações, indiferente de que sejam, devem ser respeitadas, pois reflete um patamar evolutivo. Não interessa para Jesus se você é crente, muçulmano, ateu, espírita. Interessa se o seu templo divino, os seus vendilhões do templo, que é o seu egoísmo, a sua ganância, o seu não amor ao próximo, você está colocando Cristo, porque a simbologia do Evangelho, o Evangelho são parábolas. Jesus disse: essa letra que está aí mata. O Espírito de Deus que está aí, se você tirá-lo, ele vivifica, dignifica e te consolará. Nós temos que tirar esse espírito da letra. Esse espírito lindo que nos dá força. E a doutrina espírita, ela mostra com a lucidez danada, nos trouxe a boa nova da reencarnação, mostrando a clareza da justiça, porque senão eu não entenderia como é que o menino nasceu de câncer. Eu perderia que Deus é bom. Quando uma pessoa mata a outra, eu ia achar que era injustiça. Mas Deus não é onisciente, onipresente, Deus não está lá na hora, Ele não é onipresente. Ele não é onipotente, ele não é onisciente, ele não tem ciência daquela morte, por que ela aconteceu. Aí nós buscamos nas causas anteriores, porque a doutrina espírita, esse fecho de luz luminoso que é o Cristo revendo dentro de nós, derrubando esses vendilhões. O Cristo jamais entraria num templo quebrando ou fazendo. Aquilo é uma força mímica, como no profeta Isaías, Deus pediu para ele entrar nu, sem nada dentro de Jerusalém. Ele correu nu e falou: o que eu vou falar? Fale com eles, se eles entrarem na guerra, todos
a juventude será amarrada e exposta a esse ridículo. E eles entraram e foi o que aconteceu. Ele mandou Jeremias desenhar Jerusalém num vaso e ficar brincando lá na frente, no meio de Jerusalém, que Jerusalém estava sendo sediada. E Jerusalém foi sediada. Ela foi sediada pelos babilônios, por Nabucodonosor, e depois ela foi por Tito, que a destruiu, e está destruído o templo até hoje. Então, aquilo é uma simbologia, um espírito de uma luz, de um amor, de um respeito, de uma mansidão do Cristo. Ele quis simbolizar a que nós temos que lutar com nossos egoísmos, com a nossa falta de respeito, com a nossa falta de fé em Deus. Veio Abraão, Isaac e Jacó pregando o Deus único, o único que no universo inteiro governa, e até hoje não acreditamos nisso. Porque acontece alguma coisa, você fala, foi azar, foi sorte, foi o demônio. Só existe uma força no universo que governa tudo. Nenhuma folha cairá de uma árvore sem que esteja implícito a vontade dele. Não existe mal no mundo, nem injustiça, porque Deus é onisciente, onipresente, Ele atua, Ele age, Ele ama. Ele é o puro amor, a pura justiça. Não existe essa injustiça em lugar nenhum. Por isso a doutrina espírita, através das reencarnações, mostra que o mal que nos aflige hoje é o mesmo mal que impusemos a outro, é a lei de causa e efeito. E dessa forma esse evangelho, que é uma boa nova, uma notícia que vai vibrar no seu coração, porque em nenhum momento da sua vida você pode tirar Deus. Deus é único. Nós estamos aqui quando Jesus falou, vou lhe dar um mandamento, o maior de todos. Ame a Deus de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, de toda a sua forma. E um segundo, tanto quanto o próximo, quanto a ti mesmo. Se nós não formos no caminho de Jesus, que a doutrina espírita não é uma nova religião, nunca foi. Não existe nova religião, nós vivemos e movemos dentro de Deus. Só existe Deus e suas leis, desde o eterno, porque Deus é o único eterno, o único não criado, nós somos criação de Deus, criaturas. Então nós temos que aprender a respeitar, e o único meio de se respeitar a Deus é respeitando o próximo. Não existe outra forma. Quando a doutrina espírita fala que fora da caridade não há salvação, ela está repercutindo em Mateus 25, 31, quando ele fala os julgamentos das nações, onde ele virá num carro, junto com seus anjos, e unirá todas as nações, e separará o bode das ovelhas, e as ovelhas ficarão à sua direita, e os bodes à sua esquerda. E eles perguntaram a Jesus, mas quem serão as ovelhas? Ele falou, quando eu estive preso, me visitaste, quando eu tive fome, me deste o que comer, quando eu tive frio, me deste o que vestir. Eles falaram, mestre, mas nós nunca tivemos. Ele falou, quando fizeste ao menor, fizeste a mim. E os das direitas, e os bodes? Ele falou, quando eu tive fome, não me deste o que comer, quando eu tive frio, não me agasalhaste, quando eu tive fome, não me deste o que comer, eu estive doente, não me visitaste. E eles pegaram e olharam, e os fariseus falaram, mas nós nunca vimos você assim. Ele falou, quando vocês viram o menor, era a mim que estava representando. Mateus 25, 31, julgamento das nações. Ali ele mostra que fora da caridade não há salvação. Tiago menor fala com muita propriedade, me mostre a sua fé sem obras, e eu te mostrarei as minhas obras pela fé.
Porque que adianta você ter uma mão que salva? Uma pessoa está dentro do rio e você cinicamente falar, eu não ajudo, mas não atrapalho. Tem uma coisa mais perversa, mais cínica, mais dura do que isso? A pessoa necessitando, ela afogando, você tem a mão. Eu não te empurrei dentro d'água, eu não ajudo, mas não atrapalho. Isso é o maior desamor que um ser humano possa ter por outro. E o Evangelho tem que te fazer vibrar, tem que te fazer amar, tem que te fazer mudar. Porque que adianta você vir num templo de pedra onde Deus não está? E nem quer estar. Aí eles perguntaram a Jesus, mas então aonde eles estariam? E ele disse, o reino de Deus está dentro de vós. Separa a palavra reino. Reino. Rei no seu coração. Quando ele falou que o reino de Deus, ele quis falar que Deus é o rei. E quando ele for o rei no seu coração, todos os seus problemas, batereis, eu vos atendereis. Pedi e obterás. Mas você sabe, quando você pede as coisas indébitas, ele não pode te atender, que a visão de Deus não é de corpos. Jesus não foi ali no templo, aquele templo, ele já falou, aqui não está o meu Pai, ele não ia purificar ali. Ele quer purificar cada um templo vivo nosso, para que sejamos felizes e, consequentemente, possamos fazer a felicidade do outro. Quando João disse no seu evangelho que Deus é amor, aquele que não ama não está com Deus. Deus nunca vai te julgar pelo que você fez, de jeito nenhum, ou que você fala, de jeito nenhum. Ele vai te julgar pelo que você é, que tem muita gente que está dando um abraço com o coração falando mal. Tem pessoas que vão e dão um beijo, e esse beijo é da traição. Você não é julgado pelo que você fala, não? Que falar, papagaio fala. Fazer, qualquer um faz. A máquina faz até melhor do que nós hoje. Não é o que você fala. As nossas preces não são respondidas pelas suas palavras. Não são respondidas porque você fez 30 sopas ou veio 1000 vezes no centro. Elas são respondidas no seu coração pelo tanto que você ama, que só é respondido o amor, porque Deus é o amor. E se eu não amar, eu não serei a ressonância, o espelho e a imagem de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Aí Ele espera tanto que nós nos portamos. No Sermão da Montanha, é coisa engraçada, bem-aventurados pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Eu vi aquilo e falei, eu também sou filho de Deus. Que coisa é essa de Jesus, que bem-aventurados pacíficos serão chamados filhos de Deus? Eu sou filho de Deus, todos somos filhos de Deus. Mas não nos portamos como filho. O único que foi chamado filho de Deus foi Jesus. Porque ele se portava como filho. Nós, na essência, somos filhos de Deus, mas não somos chamados de filho de Deus. Porque os nossos atos conhecem a árvore pelo fruto que ela dá. E precisamos dar esse fruto da aceitação. O outro não é ruim, porque ninguém é bom. Segundo Jesus, não há um justo que seja justo. E ele disse, não julgues. Aquilo que você está julgando realmente é o que você está precisando mudar em você. Que olha a primeira trave no seu olho, que você vai enxergar melhor que aquilo no olho do outro. É um cisco. Esse evangelho redivivo, a doutrina espírita veio como o Consolador prometido. Ela não veio tirar dores. A doutrina espírita não tira dor e nada tira dor. Isso é um caso seu com Deus. Porque a nossa vida sempre é e sempre será entre nós e Deus.
E o outro é a mão de Deus. Quando Ele vem me dar um tiro, é o meu escândalo necessário dos meus abusos, dos meus desregramentos. Quando Ele vem me dar um abraço, cada um planta aquilo que colhe. Jesus não veio para curar os efeitos. Ele falou, eu não vim colocar remendo novo em pano velho. Eu vim para as causas que promovem a dor. O efeito é lei divina, eterna e imutável, porque as leis divinas são perfeitas. Tudo que Deus faz é perfeito. A causa chama livre-arbítrio. Nós podemos arbitrar o que fazer, mas depois de fazer, se eu bater aqui, doeu. Tem jeito de eu desdoer? Acabou-se. O efeito é lei, mas a racionalidade e o bom senso de não bater, aí eu não me machuco. Só eu posso me machucar, só eu posso. O mal que me faz mal, não é o mal que me fazem, não. É o mal que eu faço, porque o mal que eu faço, dentro da lei de causa e efeito, um dia eu terei que colher. Isso é o Evangelho. O povo todo tem que saber disso, que Deus é único. A pessoa está pensando, mas se for fulano que for dirigir uma nação, se for ciclano, e Jesus lá do alto grita, maldito seja o homem que está acreditando em outro homem, maldito seja ele, porque vai acontecer com cada um de nós aquilo que está dentro do nosso projeto de vida, que vem para purificar internamente as minhas mazelas. Nós não estamos aqui julgados, nós fomos preparados, porque só os eleitos sofrem, porque tem que tirar da dor é redenção, não dor, sofrimento. A dor que causa sofrimento é a ignorância, é a falta de lucidez. A única vez que Jesus colocou o nome de Satanás em alguém foi em Pedro. Quando ele falou que ele ia ser crucificado, ele ia ser maltratado e tudo, Pedro, ele virou para ele, não, mestre, nós vamos pedir a Deus, o Pai não vai deixar. Ele, afasta de mim, Satanás. Porque você não entende os desígnios sublimes do Pai. Só Deus deixa, até seu fio de cabelo, ninguém toca nele. A menos que você precise que alguém toque nele. E o Evangelho é uma notícia venturosa. É uma notícia para te engrandecer, te fortalecer. Pai, me tira. E tem gente que é engraçado, né? Vai pedir a Deus na oração, e diz, Pai nosso que está no céu, Pai nosso que está no céu. E o que ela quer? Um sapato novo. E está assim, Pai nosso. Deus deve pensar, o que será que é essa pessoa? Você tem que falar com o Pai. Pai nosso, Ele é seu Pai. Ele não é seu juiz. Ele não é nada disso. Como é que você fala com o seu Pai? Fala com Ele com o coração aberto, porque Ele te conhece eterno. Só Deus pode julgar, porque Ele te conhece. Da hora que Ele te criou e já te vê como um Cristo. Porque para Deus, o Deus não tem passado, Deus nunca vai passar. E não tem futuro, Ele é o futuro. Essa grandiosidade de Deus, de amor e de tudo, e saber que nós estamos mergulhados nele, não tenha medo de nada. Tenha medo só dos seus atos. Os seus atos podem te fazer sofrer. O dos outros, eles têm que passar em cima de Deus. Porque entre eu e vocês tem as leis morais eternas e imutáveis. Não muda, e são eternas, porque são perfeitas. Deus não faz nada que não seja perfeito. Então não tenha medo de viver, não fala que o mundo está ruim. O mundo agora está passando para a regeneração. As nossas contas que não é muito assim acertadas, mas 2000 anos depois de Cristo, Cristo viveu até os 33 anos. Então dá 2033. Não dá 2000. De 2000 não passará. O mundo velho vai terminar, o mundo velho moral.
Porque o mundo não pode acabar, que senão nós tínhamos que chegar perto de Jesus e falar, o Senhor fala uma coisa, acontece outra. Que ele falou que os mansos e pacíficos herdarão a terra. E o que Jesus fala é verdade. Ele é a verdade. Ele é um Cristo. Então os mansos e pacíficos, como é que ele ia herdar a terra se a terra ia acabar? Ele fala uma coisa, acontece outra? Não. Vai acabar e está mudando. E Emmanuel, pela boca de Chico Xavier, falou que em 2057 já está. E está andando os passos largos. O 2000 que acaba depois de Cristo é 2033, não é 2000. E olha como é que já está mudando as concepções. E o joio será separado do trigo. E a coisa engraçada, como é que a pessoa não acredita em Deus. Você chega ali no cemitério, eu fico olhando e falo assim, a pessoa trabalhou a vida inteira. Você nunca procurou Cristo, você nunca procurou nada, não. A sua vida resume o quê? Não, é isso aqui, ganhar dinheiro. Tudo tem o seu lugar, a sua hora e seu valor, tá? Jesus pegou a moeda e olhou o que ela tem. Dai a César, nós estamos encarnados, nós temos obrigações no mundo e temos que cumpri-lo. Mas tem outra parte, dai a Deus o que é de Deus, a moeda tem cara e coroa. E nessa coisa, quando eu chego ali no cemitério, eu falo assim, como é que nós vivemos tudo achando que não vamos morrer? Engraçado, né? E como nós vamos chegar lá? Como você já viu um náufrago chegando numa praia? Ele chega nu, desorientado, sem saber onde está e nem para onde vai. São a maioria que chega no plano espiritual. O que você fez? Não, eu ganhei dinheiro, eu procurei dinheiro, eu fiz aquilo, blá, blá, blá. É mesmo? E Deus, e Jesus? Mas não é Jesus de vir aqui, não. O reino está dentro de nós. O evangelho já está aqui dentro, tanto que Kardec perguntou a Pleide de Espírito de Verdade, mas se o evangelho está aqui, as leis estão aqui, por que existe o evangelho lá? Pela dureza de vossos corações, Deus quis que vos lembrasse. Deus quis que vos lembrasse, porque nós não acreditamos que vamos morrer, é coisa mais engraçada. Você viu uma coisa engraçada? Eu tinha um patrão que eu amo ele muito, até hoje, gosto dele demais, gosto mesmo. E ele desencarnou. E ele virava para mim, quando nós dois discutimos, eu trabalhei com ele muitos anos, vou te mandar embora, agora você passou dos limites, você vai ver, eu vou te mandar. Ele tinha a mania de falar que eu estava por um cabelinho. Ele falou, pega um cabelo, você está com um cabelinho, ok, então eu te mando embora. E ele me falava que eu ia embora. E um dia eu cheguei na firma e eles falaram que ele não ia lá mais. O patrão real mandou ele embora. O patrão real mandou ele da firma dele embora. Engraçado. Eu era empregado dele e ele se achava dono. E um belo dia eu cheguei e a notícia está lá. Ele desencarnou. Eu olhei, pensei, meu Deus, o patrão real, tudo que ele lutou, tudo que ele fez, algumas vezes em viagem, algumas coisas, eu andava muito com ele, conversava demais, eu tentei falar alguma coisa, não, e ele gostava de todas as religiões, ele fez o que a evolução dele tinha que fazer, e não tem nada de errado, cada um no seu nível, e cada um é cobrado segundo o nível, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Mas não se engane, a minha casa tem o último dia que você vai entrar lá, você que não sabe o dia. A minha roupa, tem o último dia que você vai vestir aquela roupa. Tem o último dia que você vai ver seu filho. Tem o último prato de comida que você vai comer. Portanto, respeite tudo, aproveite tudo. Não viva a vida sem ter vivido. Aí eu fui lá no cemitério, no outro dia, e vi lá assim na tumba que ele tem uns pés assim, um punhado de trem em cima, e ele num lugar desse tamanhozinho. E eu não vou aumentar aqui não, é verdade que eu vou falar.
Se distribuísse as fazendas deles em lote de 300 metros, com tudo que ele tinha uns 10 mil imóveis, só de imóveis. Que a fazenda é muito grande, se dividir em 300 metros, ela dá um... Ele estava, o corpo dele, porque ele não, que eu espero que ele já estava sendo em algum hospital, se Deus quiser, desse tamanhozinho. Essa luta toda, você está dando foiçada no ar. Tinha um caboclo que trabalhava comigo, ele chamava João Rafael, ele saía para viajar, chegava, não tinha faturado muito. Eu falei, João, como é que foi a semana? Ele falou, estou frouxo, dei foiçada no ar o dia inteiro. Você já deu foiçada no ar? Vai varrer sua casa e varra o ar, o dia inteiro. No final do dia você está cansado e não fez nada. Se você vir nessa vida, não conhecer Jesus, não se evangelizar e não mudar, você vai chegar no plano espiritual como um náufrago. E a única verdade que nós temos, eu não gosto de falar de morte, eu não estou falando de morte, não existe morte, morte é vida, é uma transição. É uma transição. Jesus, na ressurreição, que existe ressurreição e reencarnação. Ressurreição, se eu cair duro aqui agora, o espírito que eu sou se levanta com o meu psicossoma, meu corpo espiritual, na ressurreição, que eu me levanto como o Marco Antônio, eu não me levanto como um fantasma, como uma fumaça, eu me levanto como o meu psiquismo coordena o meu corpo espiritual. Existe a ressurreição. Eu vou ressurgir no plano espiritual como o Marco Antônio. Eu não vou ressurgir como Chico, como Jesus, como fumaça, não. O que eu sou não é mágica a morte, é uma transferência do mesmo jeito. E você não vai para qualquer lugar, não, porque senão você ficava doido. Acima de cada lugar tem seu núcleo, ou você vai para junto das pessoas que você sabe, que conhece, mas que você sabe o quê? Do seu nível evolutivo. Há várias moradas lá. Ou você vai para os seus iguais. Você vai para onde é que eu vou? Que tipo de pessoa você é? Rancorosa? Você vai encontrar com todos rancorosos. Você é má? Você vai encontrar. Você determina a sua casa. Você determina as suas doenças. Você determina a sua saúde. Mas a doutrina espírita te alerta. Mas nessa vida o menino nasceu de câncer. Não queira conhecê-lo na outra vida. Porque senão não existia justiça, Deus não era infinitamente justo, ou ele não governaria. Eles falam que o capeta... Aí lê lá Jó, por favor, lê Jó, Jó 1. Jó, é na Bíblia, tudo que eu estou falando aqui é da Bíblia. Jó 1. Deus lá recebe os anjos, e o Satanás. Aí ele pergunta, Satanás, você tem visto Jó? Satanás, tem, mas Satanás, os anjos, fica do lado, Satanás aqui, e ele pergunta, o que você tem feito, Satanás? Ele fala, andando pela vida, porque ninguém reencarna, que Satanás é gênio, é espírito mau. Tanto que Jesus chamou Pedro de Satanás, chamou Tiago menor também. Tiago menor também, na última, você falou com ele, não, o senhor não vai sofrer, que a gente acha que não deve sofrer. Você só sofre as consequências daquilo que você plantou, como aprendizado, não é punição. Deus não pune o seu filho, e você é preparado. Muitas vezes eu quis chegar perto de Cristo e perguntar, Cristo, o cara veio aqui agora, eu estava rezando lá na missa das 10 horas, o cara chegou, me deu uma facada. O que eu faço? Perdoe ele 70 vezes 7. Uai, mas... Aí ele fala com ele que me deu uma facada para me pedir desculpa, Jesus. Eu estou aqui rezando. Ele veio e me deu uma facada. Eu perdoo ele 70 vezes 7, Jesus. E ele que errou comigo. O senhor não vai falar nada. E Jesus nunca falou com que erra. Nunca. Ele só mandou aquele que sentiu o efeito. Porque aquele que erra não está preparado, só os eleitos sofrerão. Só os que depois de acordados, preparados, possa tirar da dor redenção. Eu que senti a facada já vim preparado. Porque senão Deus não deixaria ela chegar em mim.
que o jugo dele é leve e suave. O homem errou, ele errou. Aí Jesus falou, esse escândalo te é necessário, Marco Antônio, mas ai dele, porque o escândalo é necessário para aquele escandaloso. Em Provérbios 21, lá está, o ímpio serve de resgate para o íntegro, o infiel serve de resgate para o justo. Provérbios 21, Mateus 25, 31, não se esqueça. E Jó o começo. Se esquecer, depois eu peço isso para colocar na parte. Para vocês verem lá. O demônio que eu conheço, com o nome, chama Pedro e Tiago Menor. O Satanás. O Satanás foi lá e pediu. Chegou perto de Deus e Deus falou, você está andando lá e falou, ó, Jó é muito bom, mas você não deixa fazer nada com ele. Deixa fazer alguma coisa com ele. Ele falou, vai e tira tudo dele. Satanás foi lá e tirou tudo dele. Jó aceitou. Satanás voltou na outra reunião com Jesus, está lá na Bíblia, tá? O que eu estou falando está na Bíblia. Quem não leu a Bíblia ainda ou não tem, por favor, se esquecer isso aqui, eu faço questão de passar, para ir lá e verificar e estudar. O capeta voltou e falou, mas eu só tirei a coisa, deixa eu tirar a saúde de Jó agora para me ver se ele faz. Aí Deus colocou limite para ele. Deus falou, não, você pode tirar a saúde, mas não pode matar. Da primeira vez, Deus falou, você pode só tirar as coisas. Nada acontece no universo. Deus é único. Não tem um capeta que vai... Tanto que Jesus colocou, o único capeta, o Satanás que colocou o nome, foi nos 2 apóstolos dele. Se você quer saber quem são o demônio, são 2 apóstolos de Jesus. São aquela nossa hora. Quem aqui nunca foi um demônio na vida do outro? Será que tem algum anjo aqui que nunca falou mal, nunca pensou mal, nunca fez nada? Será que tem algum anjo? Se tem algum anjo aqui, eu vou plagiar aqui agora Haroldo Dutra Dias. Ele fala, se tem algum anjo na plateia, me perdoe, porque eu não sei por que ele está fazendo aqui, porque ele devia estar aqui, né? E a gente aí escuta nele. Mas no caso de ter algum anjo, mesmo porque, segundo Jesus, não existe um justo que seja justo. O maior entre vocês é o menor no reino do meu Pai. Falei, o quê? Falou, João Batista. Entre vós, nascido do ventre de uma mulher, João Batista é o maior. E no reino do meu Pai, ele é o menor. Falei, nossa Senhora, então o que nós somos do reino do Pai dele? É nosso Pai. Então, não acredite nisso, nós temos que ter fé que Deus é único, que Deus que governa a nossa vida. Quando ele falou que nós movemos, vivemos e sentimos dentro de Deus, veja, nós somos protegidos de tudo, não tenha medo de nada, tenha prudência, decência, perícia, dignidade. Isso aí é imprescindível. Eu vou sair ali 10 horas. Não, aí você está se expondo. Mas eu estava 80, a carreta me passou em cima. É de outras vidas, aí veio o Evangelho, o Consolador prometido, a terceira revelação. É outra bobagem que os outros falam. Eu tenho estudado, eu li o Evangelho a primeira vez, a Bíblia, li a segunda vez, e agora tenho estudado ela ardentemente, palavra por palavra, coisa por coisa. Não tenho capacidade de lê-la, não. Eu preciso do Haroldo, eu preciso do exegeta, eu preciso de teólogos, eu preciso de rabinos, eu preciso de muitos crentes, de muitos padres que colocam, mas tenho estudado com a fé, que Kardec teve o bom senso de colocar. É a primeira revelação, não é o Antigo Testamento, não. É o Novo Testamento, não, é a segunda revelação, a primeira revelação, e a doutrina espírita, a terceira revelação, o Consolador prometido. Porque ele veio aclarar que senão fica tudo injusto, tudo cego, é uma fé raciocinada, no bom senso, no equilíbrio, no amor, na equidade. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém. Somos espíritos. Muitas pessoas... André Luiz viu uma senhora muito bonita, né? E à noite, quando ela desdobrou, ele encontrou com ela no plano espiritual. Ele viu, era uma bruxa. Tem quantas pessoas aqui, esse corpo é um macacão de serviço? Só isso.
O que tem é que Deus colocou. Ninguém tem aquilo que Deus... O meu patrão tinha muito. Porque Deus... os motoristas antigamente falavam, colocou a tocha na mão dele. Tem aí políticos que antigamente ninguém via ele. O dia que Deus falou, agora é a sua vez. Só Deus pode, só Deus é, só Deus faz, só Deus conclui, só Deus existe, só Deus é na sua vida. Não existe vizinho que vai te fazer mal, marido que vai te fazer mal. Isso é o que está nos atrasando. Tudo que te acontecer, você bate no peito e fala, é minha culpa, minha máxima culpa. Mas estou preparado para isso e vou suplantar isso. É isso que a doutrina espírita e Jesus veio falar. Não vou te dizer que ele falou, aquele que vier após mim, negue a si mesmo. Então você tem que negar esse velho homem. Tome a sua cruz. Ah, Jesus levou todos os pecados. Então como é que vai ter o julgamento final? Para que vai ter julgamento final? Por que eu tenho que rezar? Pode fazer o que você quiser. Ele já levou os pecados. Ele levou os pecados porque ele nos conscientizou e ensinou a como não pecar. Então é imprescindível que nós entendamos Jesus de verdade. Creiamos em Deus, como disse Jesus, com todo o amor, com todo o entendimento. Ele é nosso Pai, Ele nos protege, Ele nos guia, você está dentro dEle. Só tenha medo dos seus atos, dos seus sentimentos. E conheça a ti mesmo. A hora que você vê aquele seu ato, seu, mude, purifique seu templo. Ó, e eles acharam meio de fazer, não acha meio de fazer o mal. Ali não é em Jesus. É igualzinho falou, Jesus curou fulano. Ah, ele ressuscitou lá? Jesus ressuscitou. Mentira, Isaías ressuscitou o filho da mulher que ele estava lá. Eliseu também, o menino caído. Eliseu e Isaías, pega lá na Bíblia. Foi a melhor coisa do mundo que eu fiz, foi agora ter olhos para ver, de ter estudando e estudado a Bíblia, para me conhecer. Quem ressuscitou? Quem ressuscitou primeiro foi Elias e Eliseu. Eles ressuscitaram primeiro. Porque isso aí é corpos. O corpo que Jesus curou, cadê ele? Morreu. Se Jesus fosse curar corpo, o que ele fez? Não vale mais nada. Há muitos anos. Mas ele veio reconstituir almas eternas. Mostrar que a vida não termina. Somos obreiros da vida eterna. Nós somos perfectíveis eternamente. Nós não chegamos ao Pai, que quando você chegar aqui, Ele está no infinito. Jesus está aqui. Acima de Jesus tem o Jesus do sistema solar, o Jesus da galáxia, o Jesus da nebulosa, o Jesus do Jesus, do Jesus, do Jesus, do Jesus. Nós seremos perfectíveis eterna. É uma caminhada eterna até o Pai. Somos obreiros da vida eterna. Ninguém aqui vai morrer nem nada. Só ficaremos tristes, com dores, com sofrimentos, de um jeito, quando eu errar. Nada vai te fazer mal, a não ser você próprio com seus atos. Não foi azar que você ficou devendo o banco, não. Pensa direitinho. Você está apertado, brigando e chorando porque você ficou devendo o banco. Foi azar? Foi o capeta? Foi a sua vizinha? Será que foi? Será que foi que você construiu as suas dores e seu sofrimento? Pense bem. Se você não achar nessa vida, abra o seu coração, a sua alma para Deus que é eterno e veja, e assuma a vida passada. Nunca fala que foi injustiça, que você está chamando o que guia o universo de injusto. Se você chamar Deus de injusto, se você não acreditar em Deus, o que te sobra? Seremos o maior miserável dos homens. Não tem como viver sem Deus. Não tem como viver sem Jesus. Não tem como não acreditar na reencarnação, que vai colocar justiça e luz em tudo. Nos mostrar os porquê. Nos mostrar que nós somos eternos, você não vai morrer.
A sepultura não é o fim, é um começo de uma nova empleitada. E que já tivemos várias empleitadas. E teremos eternamente. Então, acredite em Deus, acredite em Jesus, procure a verdade. Sabe, eu não procuro para fortificar a doutrina espírita, não. Eu leio a Bíblia e olho com os teólogos, com exegeta, com o rabino, com o coração e a mente aberta, para me entender e tirar daquela letra a luz de Deus para caminhar. Quando Jesus lavou os pés dos apóstolos, ele quis que o caminho deles fosse limpos, que as pegadas dele pudessem ser seguidas por nós, para ser purificado. E ali, quando ele fala, não vai te fazer mal nenhum, e eles vão tentar te fazer mal, não tem, porque todo o povo se pendia para ele. Quando você pende para Cristo, quando você pende para Deus, você está seguro na coisa mais segura. E o que te acontecer, você está diluindo da vida passada. E vai te dar força. Ele não veio tirar o problema, mas vai te dar uma força, uma lucidez e saber que se chegar uma conta na sua casa e você não sabe que conta é aquela, você paga ela. Tudo que é injusto a gente revolta. Pode olhar para você ver. Quando dá injustiça tem revolta. Mas quando chegou a conta, você fala, não, eu fiz ela mesmo. Você aperta e paga. Dói. Não deixa de doer, né? Mas você aperta e paga. Ou você vai tomar uma injeção? Dói. Um remédio. A vida é um remédio. A vida é um remédio. Um remédio para a alma eterna sua. Cada coisa que está te acontecendo não é por acaso, não. Deus, como Ele vê no eterno, Ele tricota as vidas, não nos colocou no mesmo caminho à toa. Tem um porquê de nós termos encontrado. E o que passou não é aquele momento, é o que ficou na sua cabeça. Aquilo que você viveu com aquela pessoa há 10 anos, te traz alegria ou tristeza? Não plante, está aqui, ó. E o seu juiz no tribunal da própria consciência é você próprio. Deus jamais vai te julgar. No tribunal da própria consciência, no plano espiritual, você vai olhar e falar, puxa vida, errei, quero consertar, me dá uma oportunidade. Eles falam, então, agora que você arrependeu, eu vou te treinar, e nos treina. Fazemos o compromisso e viemos. Então no Pai Nosso tem assim, Pai, seja feita a sua vontade. Em tudo em nossas vidas, acredite. No livro dos Espíritos, a primeira pergunta, que é Deus? Ele fala, causa primária de todas as coisas. Quer dizer, tudo que acontece foi Deus que permitiu. Causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema do universo. Tudo que vai te acontecer foi pensado, olhado e visto. Tem o protetor da sua casa, o seu protetor, o protetor da rua, o protetor da cidade, o protetor do estado, o protetor do Brasil. Jesus, o protetor de tudo, e Deus magnânimo. Tem uma infinidade. Tem também, se você quiser ligar por outro lado, tem também aqueles irmãos ignorantes que ainda se comprazem naqueles erros que nós gostamos. Não existe o obsessor, existe o obsediado. Não existe o meu canal de televisão, e essa minha televisão é ruim, eu vou bater nela, ela está vendo filme pornográfico. Você vai bater na sua televisão porque ela está vendo filme pornográfico. Não, o errado é o ator que está fazendo o filme pornográfico. Vou lá e eu vou mandar tirar ele da Globo. Que isso, gente? O errado é o obsediado, que cria sintonia, que cria o débito, que o procura e que tem uma finalidade. Numa briga não há um certo, os dois são errados. E os dois são irmãos, são filhos de Deus. Você sabe que Jesus morreu na cruz para aquela pessoa que você menos gosta? Você sabe que aquela pessoa que você menos gosta vai ser um Deus?
Jesus chamou ele, vós sois Deus. Chamou aquela pessoa que não gosta de Deus. Ele é um Deus em potencial. Deus o ama quando você fala, pai, faz isso com fulano. Meu Deus. Ainda bem que Deus não escuta essas preces indébitas que nós fazemos. Não. Somos todos irmãos. Evite. Ou sabe o que nos atrapalha? O nosso orgulho. Eu sou orgulhoso. Se ela me fez isso, eu não. Deixa ela, a dívida é dela. Ela que errou. Não se sinta ofendido. Quem tem que se sentir ofendido é ela que errou. Perante a quem está onipresente do lado dela, que é Deus. E que ela terá que um dia que resgatar. Querendo ou não. Porque essa lei de causa é eterna e imutável. Ninguém a muda. Você diminui a intensidade dela em você. Então ali, quando ele fala, o último ali, ele colocou uma vírgula e colocou, escutando. Escute Deus. Mas não é aqui que a gente escuta, é aqui. É aqui, sabe? É aqui que eu vejo aquele ato bonito daquela pessoa, ajudando aquela pessoa a se levantar, e você chora, você fica arrepiada. Você está entendendo? Escuta, nada vai te fazer mal que Deus é por você. Se Deus é por você, quem será contra, senhor? Porque todo o povo pendia para ele, o povo de Deus, o que tem o sentimento divino, o que quer o bem. É o plano de regeneração, é o povo que pende. Nós estamos pendendo agora, está passando de mundo de prova e expiação para a regeneração. Agora escute-o. Os microfones, Jesus fala hoje. Jesus fala, eu lendo lá na Bíblia, tem uma parte lá que está assim, os príncipes e os profetas queriam muito ouvir e ver o que você está vendo. Não é eles estão vendo, é que eu estou vendo ali na Bíblia. O que eu estou vendo, não com os olhos, mas com o coração, e entendendo aquelas palavras, e ela me modificando os meus vendilhões nesse tempo. Que esse templo é de Deus, nós somos parte de Deus. Ele nos criou e nos ama. Então, quando a gente olha isso e vê isso, o Evangelho, nós não precisamos de quem saiba Evangelho, mas de jeito nenhum. Mas precisamos demais de gente que vive o Evangelho. Que falta está fazendo para nós? Gente como Jesus, Teresa de Calcutá, pessoa que fala o Evangelho, mas pessoas que vivem o Evangelho, são pessoas diferentes demais e são felizes, são bem-aventurados. Você quer ser feliz? Todo mundo quer ser, não quer? Ame a Deus e o próximo como a ti mesmo, e é garantia de Deus e Jesus, não mente, você será feliz. Muito obrigado a vocês todos, o que eu queria falar, e foi uma alegria estar com vocês. Muito obrigado.